Surge a possibilidade de Davi Luiz vir para o Flamengo. Vamos por partes e vamos devagar. Torcedor do Flamengo, calma. Não fique iludido e não se emocione. Mas a gente vai contar aqui o que aconteceu e por que isso passa a ser também notícia e isso vai ser debatido aqui, claro, no último lance. O Davi Luiz estava no Arsenal, o Arsenal anunciou hoje, assim como o Davi Luiz, outros jogadores não permanecem, não ficam, né? O Davi Luiz se despede do clube. Já tinha visto vários vídeos até do Davi Luiz se despedindo e tal, era muito legal, assim, a relação que ele cria com os clubes. E aí, alguns torcedores do Flamengo começaram a fazer algumas enquetes nas redes sociais. E uma dessas enquetes, a mãe do Davi Luiz repostou. Tá aí, ó, no portal da TNT Esportes, inclusive. A mãe do Davi Luiz repostou uma montagem do filho, do Davi Luiz, com uma camisa do Flamengo. E tinha até uma enquete nesse post aí que a mãe do Davi Luiz repostou, perguntando se o Davi Luiz devia vir e tal. E aí, a nossa pergunta aqui, ela é a seguinte, Jorge. O Davi Luiz, ele seria o responsável por arrumar a defesa do Flamengo? É uma peça que está faltando ao Flamengo? Ou é o conjunto da obra que precisa ser resolvido? E até Davi Luiz poderia não resolver, por exemplo. A gente quer discutir um pouco isso aqui, sobre essa possibilidade. Mas, de novo, o torcedor do Flamengo, calma, tá? Não se iluda, porque pode nada acontecer. Estamos aqui só com a mãe do Davi Luiz, por enquanto, repostando. Tá aqui, ó, a reação. Davi Luiz resolveria o problema da zaga do Flamengo. E aí, Jorge Igor? Tainá, eu tendo a ir com um joinha, sabe? Porque acho que o grande problema da defesa do Flamengo, que ficou muito evidenciado na temporada passada, naquela reta final do Brasileiro, a partir daquele jogo com o Palmeiras, principalmente do retorno, o grande problema era a falta de confiança em várias opções que o Flamengo trouxe para o setor. Gustavo Henrique nunca passou a confiança necessária à comissão técnica, às comissões técnicas e à torcida. Léo Pereira, muito menos. Tanto que a solução na reta final do Brasileiro foi o Arão jogando de zagueiro. E ali o Flamengo passa a ter números defensivos melhores e consegue o título brasileiro. Acho que um cara como o Davi Luiz, com 15... Isso não é pouca coisa, não, gente. São 15 temporadas de Europa. Isso é muita coisa. O Miranda chegou com 36 anos, com quase 2 anos de China, e chegou em ótimo nível para jogar no São Paulo. Indiscutível. Daniel Alves, a gente está falando de um cara de primeira prateleira, top, dos maiores vencedores da história do futebol, chegou e chegou bem ao Brasil, principalmente agora com o Crespo, né, jogando onde rende melhor com a camisa do São Paulo. Esses caras... Hulk agora no Galo. Hulk, o impacto que o Hulk gera no Atlético é avassalador, é um negócio gigante, é imediato, já chega brigando por artilharia de Libertadores, chegou reclamando que queria a vaga veio, a chance veio, e ele tá comendo a bola no Atlético. Então esses caras, com toda essa bagagem europeia, mais de uma década de Europa, que é o caso do Davi Luiz, eles fazem muito a diferença por aqui. Eu imagino o Davi Luiz chegando para ser titular dessa defesa do Flamengo, caso chegue, né? Sem nenhuma contestação. Davi Luiz teve altos e baixos. A gente estava até fazendo essa semana, mano a mano, você estava junto comigo, lembrando, né? 2012, Chelsea de 2012, atual. A gente falava, olha, o Davi Luiz ali até 11, 12, 13, não tinha muita contestação. Teve altos e baixos, teve momentos muito bons na Europa, outros não tão bons. Mas, sem dúvida, é um zagueiro de um ótimo nível em se tratando de futebol brasileiro. Eu tendo aí com um joinha nessa, viu, Tainá? Ele ficou um pouco com o carimbo, né, do 7-1 e de alguma forma as pessoas questionando a seleção da selfie, porque o Davi Luiz fazia muita selfie, muitas caretas. Em algum momento isso entrou na avaliação, mas acho que o Davi Luiz também... Não é por nada, né, que esses caras conseguem esse tempo todo de Europa. Pretzel, como é que você reage aqui a essa nossa afirmação? Davi Luiz resolveria o problema da zaga do Flamengo? Joinha duplo. Joinha duplo. E aí eu concordo com todos os argumentos do meu grande ídolo, Jorge Igor, porque tem toda a razão. O Davi Luiz chega e sobra. Sobra. E outra, né? O Pablo Mari, que sobrou aqui também, que pouca gente conhecia, estava jogando no Arsenal lá com ele também. Então eu acho até que era uma parceria interessante. Então o Pablo Mari já deve ter dito, ó, pode ir que lá é garantido, um mês está com 30 dias, você vai receber tudo certo, não tem problema nenhum. Então eu acho que... E o exemplo do Miranda também é muito bom. O Miranda hoje sobra na zaga de São Paulo, né? Sobra. E outra, esses caras, eles conseguem ter uma noção tão grande de sistema defensivo, com a rapidez do futebol europeu, com a dificuldade de... Com a diferença, de intensidade com que se joga aqui no Brasil, que eles jogam posicionados no atalho.
O Miranda hoje ele joga no atalho, né, dos grandes zagueiros que a gente já viu na história. O Davi Luiz é um pouco estabanado, é um pouco mais afoito que o Miranda, mas ainda eu acho que em posicionamento ele vai chegar e vai tomar conta da posição se vier um grande reforço do Flamengo, sem dúvida, sem dúvida. E aí, Mauro Beto, Davi Luiz resolveria o problema da zaga do Flamengo? Como é que você reage a essa afirmação? Ah, é joinha duplo também, vocês estão só no duplo. Joinha, eu sou bom, por quê? Porque preciso ser o chato de plantão. O Davi Luiz resolveria, mas eu acho que o Flamengo teria que mudar o esquema, teria que usar com 3 zagueiros. Por quê? Pelo seguinte, o Davi Luiz, pela idade, é uma grande condição atlética, muito grande, mas ele, pela característica de sair para o jogo, ele vai deixar um time que já é naturalmente esgarçado. O Miranda também é um zagueiro espetacular, e eu acho o Miranda melhor que o Davi Luiz, e no nível altíssimo ambos, porque também joga na sobra. Eu acho que para esse Flamengo, da maneira como joga, ainda mais do lado que ele jogaria, do lado do Felipe Luiz, que é outro grande jogador, de uma capacidade, tem tudo para ser um baita treinador, mas também tem idade, eu entendo que precisa se proteger melhor. E para você explorar o melhor Davi Luiz, eu acho que na sobra. E aí eu teria que remontar o esquema tático do Flamengo. Eu acho que numa linha de 4, o Davi Luiz teria problemas com o Rodrigo Caio, com o Arão, com o meio-campo com o Diego, com o Gerson, e com a possibilidade real do Gerson sair, você pode fazer uma outra característica de meio-campo. Mas o Davi Luiz numa linha de 4 resolve, mas vai ter problema. Eu acho que vai deixar o Flamengo ainda mais exposto. E aí, por característica do Davi Luiz para você, né, Mauro? Não porque hoje o sistema não está encaixado, enfim. Não é um time mais exposto, ficaria muito mais exposto, porque o Davi Luiz é um cara de exposição. É um cara que vai sair, você pode até segurar, pode até tentar segurar, mas eu acho que o Davi Luiz hoje funciona no Brasil num esquema com 3. Mas também por essa condição, ele está num nível muito acima, tá? Então teria que haver uma readaptação que poderia levar a algum problema. Eu entendo que para dar mais certo com uma linha de 3. E uma linha de 3 extrema qualidade, por exemplo, se forem Arão, Rodrigo Caio e Davi Luiz, todos já jogaram de volante e muitíssimo bem. Né? Então daria para você fazer um esquema muito interessante, com alternativas, até essa opção de lateral pela direita, você daria mais espaço para o Isla, não sei nem se seria o Isla. Quer dizer, se houvesse tempo hábil para você treinar, seria muito interessante. Agora, a pergunta, o Davi Luiz cabe em qualquer time do Brasil e da América do Sul, mas eu acho que pela idade, e não é que se dizer que está velho, é uma condição física natural, e pela característica dele sempre, eu acho que um esquema com 3 seria mais interessante para você aproveitar o melhor do Davi Luiz sem expor tanto a sua equipe. 34 anos, 34 anos. Nessa de jogadores brasileiros podendo voltar aqui para o futebol brasileiro, eu estava lendo uma entrevista do Ramires, que jogou no Palmeiras, né? E voltou ao futebol brasileiro e jogou no Palmeiras. E aí o Ramires, uma entrevista no UOL que eu vi, e aí o Ramires falando sobre essa possibilidade, assim, de alguns jogadores, o Davi Luiz, o próprio Fernandinho, né, que jogou a final da Champions, contrato acabando, enfim. E aí se falou de uma possibilidade, quem sabe, dele voltar ao Atlético Paranaense e tal. E aí o Ramires me chamou a atenção, assim, o que o Ramires disse, porque ele fala, se eu pudesse dar uma dica para eles, eu diria, fiquem na Europa. Eu não sei, Jorge, se é a realidade do futebol brasileiro, num calendário muito apertado, se é a pressão, tudo que você faz é muita notícia, tudo vai para o campo também, se é a troca de técnico, que pacote é esse, o porquê que o Ramires daria essa dica, será, para esses caras? Eu acho que é um pacote grande aí, você citou vários itens. Eu acho que o calendário, ele continua... Já vivemos situações bem piores, tá? De calendário, bem piores. Mas tá longe de ser perfeito e acho que com a pandemia algumas mazelas retornaram, né? A falta de um intervalo racional, respeitoso entre um jogo e outro, o inchaço de algumas competições, federações que não cedem 1 milímetro, que exigem que os seus campeonatos estaduais cada vez menos interessantes tenham um número excessivo de datas. Essa questão de troca de treinador... se a gente pegar os 2 últimos campeões da Champions, assim, tem acontecido lá também. Claro que eu acho que aqui a panela de pressão é muito pior, não resta dúvida. Aqui a coisa é muito louca. Basta ver o que aconteceu com o Valentim agora semana passada, por exemplo. Acho que lá também se troca, mas não no nível exagerado que se troca aqui. Mas acho que também, não sei, o Ramires não se aprofundou na questão, não sei se também o Ramires fala sobre a situação do próprio país, né, hoje, né, com essa questão da pandemia. A gente está vendo na Europa o público voltado, o Brasil, infelizmente, a gente não tem isso no horizonte assim tão próximo. Eu acho. Quem tenha no horizonte, né? A gente acha que não é muito seguro. A gente acha que não é. Agora,
não só a Europa, né? Talvez, vai depender muito do objetivo de cada um. Talvez você possa ir para um outro centro do mundo que não tem a mesma pressão e desorganização do Brasil e não tem o mesmo nível de competitividade da Europa, mas que seja altamente lucrativo, né? Sim. Acho que vai por aí. Agora, realmente, assim, Brasil, o cara tem que estar disposto a passar por muita coisa, né? Quando o cara vem da Europa e volta e observa esse choque, se o cara está disposto, se a saudade é muito grande, se é uma ligação com o clube do coração ou se é um projeto muito vantajoso, que são exceções, porque a gente está falando de caras caros, né? O Atlético Mineiro, por exemplo, está fazendo um esforço danado para trazer o Hulk, né? São situações pontuais. Em via de regra, eu tendo a concordar com o Ramires, viu, Tainá? Mas sabe o que me chamou a atenção, Tainá, Jorge e Mauro? Ele não jogou nada no Palmeiras. Quando ele foi contratado, aí é que está o detalhe também. Eu respeito muito tudo que ele falou. Ele está correto em várias coisas, mas ele esqueceu de dizer uma coisa. O custo-benefício dele foi péssimo. O custo foi gigantesco e o benefício foi inexistente. Então, mas eu ia tocar nisso, assim, que eu acho que, na real, para voltar para o futebol brasileiro, para esses jogadores, tem que ser uma coisa de eu quero voltar ao Brasil. Por algum motivo, né? Para ficar perto da minha família, para ficar próximo ao clube que me revelou, para voltar ao clube que me revelou, para ser campeão, que eu nunca fui no Brasil, enfim. Por algum motivo, assim, raramente eu acho que é, tipo, por um projeto esportivo, por algo nesse sentido. Não me parece ser a realidade ultimamente desses caras voltando ao Brasil.